eu sou a Ingrid e esse é o Lendo o Lançamento do mês de fevereiro. Bom, gente, aqui estamos em mais um Lendo o Lançamento no final do mês de fevereiro, pois tá complicado esse começo de ano. Mas antes de começar esse Lendo o Lançamento, quero pedir para você que não foi inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe seu like, porque assim mais gente conhece meu conteúdo e vem aqui conhecer o canal. Bom, gente, eu consegui postar o vídeo de lançamentos literários do mês de fevereiro. Vou deixar aqui nos cards pra vocês, caso vocês não tenham assistido. Mas nesse vídeo eu comentei sobre o livro que eu vou ler agora, no Lendo Lançamento, que é o Bosque das Coisas Perdidas. E está com a capa diferente do que eu mostrei lá no vídeo, porque eu comprei com brinde. E lá tinha a opção de você escolher a capa do livro. Eu acho que tinha essa opção, se eu não me engano, e eu escolhi a branca, porque eu achei muito lindo. Mas eu acho que é aqueles tipos de livros que dá pra trocar capa, tipo o Conde de Monte Cristo, que dá pra você colocar a capa amarela ou a capa azul, sabe? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Eu acho que tem como eu colocar a capa preta também. Mas, enfim, tá aqui no plástico ainda e eu vou abrir pra vocês porque eu acho que tem brindes nesse livro também, como teve em A Última Parada. Eu contei um pouco da sinopse do livro no vídeo de lançamentos literários, então caso vocês queiram ir lá ver, assistir. Mas eu vou contar aqui pra vocês também nesse vídeo um pouco da sinopse pra vocês entenderem melhor a história. Mas enfim, eu vou abrir aqui o livro. Eu tava um pouco certa, gente, um pouco, porque é uma jacket, na verdade. Olha. Veio com uma jacket, então um brinde é uma jacket que é com a capa branca, que é lindíssima. Aqui, ó. Não sei se dá pra vocês enxergarem direito, mas é linda. É com uma jacket, então. E a capa original, né, entre aspas, é essa daqui com a capa preta. E olha isso! Gente, brilha demais! Olha! Muito linda essa capa. Tô apaixonada. E veio com o marcador, que é esse daqui. Tá escrito O Bosque das Coisas Perdidas, nada demais, mas é lindo também. E é isso. Não veio tantos brindes assim, mas eu acho que se você for comprar o livro, vai vir só o livro desse jeito. E os brindes desse daqui foi essa jacket branca, que eu achei muito bonita, e o marcador. Mas eu acho, eu não tenho certeza. Mas enfim, o livro também com a capa original é muito bonito, mas eu tô entre a branca. Eu acho que eu prefiro a branca. É que a preta, ela é bem brilhosa, mas a branca é muito linda também. Mas enfim, esse livro não é muito grande. Ele é daqueles formatos pequenos, não pequenos, mas aqueles médios, sabe? E ele tem 366 páginas, não é um livro tão grande, né? Muito bonito, tô apaixonada, tô vendo toda hora essa capa. E, enfim, eu vou ler um pouco da sinopse pra vocês saberem um pouco da história e também pra eu saber um pouquinho mais da história também, pois eu no vídeo de lançamentos eu não li muito sobre a sinopse pro vídeo não ficar muito grande, mas enfim, vamos saber um pouco mais sobre esse livro. Quando a bruxa do outro lado do lago e o garoto que desapareceu na noite da nevasca se encontram nas profundezas do bosque de Vimy, alguma coisa desperta na floresta. Alguma coisa sombria, uma magia antiga e algo mais. Nora Walker vem de uma longa linhagem de bruxas naturais tão antigas quanto o próprio bosque. Há quem diga, inclusive, que elas originaram-se dele com raízes no cabelo e terra nas unhas. Mas Nora Walker tem um segredo. Ela nasceu sem a dádiva que une as Walker à floresta. Oliver Huntsman também tem seus segredos.
Desaparecido por 2 semanas desde a noite da nevasca, ele é encontrado por Nora, mas suas memórias mantêm-se perdidas. Nora sabe que com ou sem dádiva, ela é uma Walker e que, portanto, pertence àquele bosque. Por isso, em noites de lua cheia, ela se esgueira entre as árvores em busca das coisas perdidas que reaparecem por ali. Aquelas que só uma Walker poderia descobrir. Quando ela encontra Oliver, o garoto que desapareceu na noite da nevasca, Nora sabe que ele se tornará a sua coisa perdida encontrada. Como o vento que sussurra, o caminho dos dois se entrecruza enquanto a magia da floresta permaneia um misterioso romance tão real quanto sobrenatural. Então é um romance. Acho que tem romance no meio, magia também, né? Essas coisas. Fiquei bem mais interessada agora no livro também. E uma coisa que eu não sabia, mas essa é a autora de A Maldição do Mar. Se eu não me engano, eu já falei ele também em algum lançamento literário. E eu já vi algumas pessoas falando sobre aquele livro, que ele é muito bom, que ele é genial, esse tipo de coisa. E também que a escrita da autora é muito boa, então eu fiquei bem mais curiosa ainda pra ler esse livro, já que ela também tem outro livro publicado aqui no Brasil, que eu meio que conheço, né? Porque eu não li, mas eu conheço um pouco da história e já vi algumas pessoas falando sobre. Mas esse livro ficou bem mais interessante pra mim. Eu confesso que eu escolhi ele por causa da capa e também por causa da história, que parecia ser bem interessante sobre bosque e essas coisas. E agora que eu li um pouquinho mais da história, que vai ter magia e outras coisas e até romance, parece, né? Eu fiquei bem mais interessada também. Esse foi o Lendo Lançamento escolhido de fevereiro. Oi, gente! Passando para atualizar um pouco da minha leitura depois de uns bons dias que eu não venho aqui falar com vocês. Ainda tô com aquela coisa complicada de conseguir ler, né? Então eu tô lendo muito, muito pouco. Então eu li... Hoje é sábado e eu tô começando uma rotina que eu tô tentando ser mais produtiva, fazendo coisas da faculdade, exercício físico e lendo também. Então eu estou numa rotina e eu tô conseguindo ler, voltando a ler de pouquinho em pouquinho. E hoje, sábado, né, que é o dia de eu descansar, eu fiz outras coisas e li muito, porque eu voltei a ter uma ideia muito boa que eu costumava fazer antes e me ajuda muito a ler, me ajudar a ler, né, que é ouvindo o audiobook do livro. Não é bem assim um audiobook, é porque tem um sistema na Microsoft que eu consigo baixar o PDF, colocar lá e o sistema lê pra mim o livro, sabe? Então eu tô conseguindo fazer isso, eu coloco no notebook e aí eu vou fazendo outras coisas e vai lendo lá pra mim o livro, e com isso eu consigo ler muito e consigo ler rápido, né? Porque audiobook também é leitura, né, gente? Então eu estou conseguindo ler com isso. E hoje eu fiz muitas coisas, eu limpei meu quarto, eu pintei minha unha, hidratei meu cabelo, hidratei meu rosto, então eu fiz muitas coisas. E com isso eu consegui ler bastante, porque eu deixei lá o audiobook tocando e então consegui fazer as coisas. Então, eu estou no momento quase chegando na página 200. E eu sei que não é muito, é mais ou menos a metade do livro, mas é bastante, porque eu já não tava conseguindo, pra quem não leu nada até agora nesse mês, já estamos quase no meio do mês e eu não li quase nada, não li nada. Então, foi muito bom essa ideia, voltar essa ideia. Então, provavelmente eu vou continuar fazendo isso quando eu tiver outras coisas pra fazer e tentar arranjar mais tempo pra eu ler também, pelo menos uns 30 minutos no dia. Mas enfim, esclarecendo essas coisas, venho aqui pra falar com vocês sobre o que eu estou achando do livro. E eu tenho que contar pra vocês que eu estou achando mais ou menos. Gente, esse livro, além de ser de fantasia, acredito eu que é fantasia, ele tem uma coisa que é meio que de suspense também. Porque eu acabei de descobrir, eu acho que isso é um pouco de spoiler.
sei, mas eu não vou falar. Porque eu acho que é muito spoiler, então eu não vou falar sobre. Mas tem um mistério no livro, que é sobre o desaparecimento do Oliver, né? Obviamente, que foi o que eu li na sinopse. Mas também tem outro suspense, outro mistério. Então, tá sendo bem interessante. Mas eu tô achando muito devagar, sabe? Porque as coisas demoram muito pra acontecer e a autora joga muito suspense e pouca explicação, sabe? Então até agora eu tô achando mais ou menos. Eu queria que as coisas fossem mais rápidas e que a autora parece de enrolar tanto sobre a vida da protagonista, sabe? Porque cada capítulo que é da Nora, que é a protagonista, é ela falando sobre a família dela, o que a família dela faz, falando sobre a avó dela, e é coisas repetidas, sabe? Coisas que a gente já sabe. Então, ela fica meio que repetitiva nesse sentido. Então, isso é bem chato no livro, às vezes. E eu estou segurando a câmera horrivelmente, porque eu estou tentando pegar uma melhor luz, porque eu não quero pegar o tripé. Então, por isso que eu tô indo pra um lado e pro outro, pra ver qual é o melhor ângulo da luz. Mas enfim, é isso que eu tô achando do livro por enquanto, tá sendo muito bom, tá tendo esses suspenses, né, essas coisas pra gente meio que desvendar. Então, tá sendo legal, só que a vida em si da protagonista não me interessa tanto, sabe? Não me importa tanto. Então, essas partes são muito chatas. Mas o livro tá interessante. Eu acabei de descobrir, eu tô na página 180 por aí, e eu acabei de descobrir uma coisa que eu não estava esperando. Ai, gente, eu fiquei com dor no braço, então eu coloquei a câmera aqui. Mas, então, falando um pouco mais, eu não sei se... Eu não me lembro bem sobre o que eu li na sinopse, mas falando um pouco mais depois do que eu li, a Nora, ela uma Walker, né, que é uma família de bruxas, e cada lua cheia ela vai pro bosque de Vimy, que é o nome de um bosque lá, que ela vai pra procurar coisas perdidas, sabe, relógios, objetos, essas coisas, e é nessas buscas que ela acaba encontrando o Oliver. E o Oliver, ele tá totalmente desacordado, ele tá congelando, porque ele desapareceu antes de começar uma tempestade muito forte lá onde eles moram. E desde então ele tava desaparecido, porque já faz 2 semanas que, tipo, tá tendo uma tempestade muito grande e as estradas foram fechadas, então as pessoas não conseguem sair lá das montanhas, né, que é onde a Nora mora. E é onde tem um acampamento para garotos, que é o acampamento que o Oliver estava antes dele desaparecer. E esse acampamento é para os meninos que já são caso perdido, sabe? Que os pais não conseguem mais lidar com eles, que eles são muito barulhentos, eles são muito arteiros, sabe? Esses tipos de meninos. Então eles vão para esse acampamento de meninos para uma melhora, sabe? Meio que para os pais se livrarem deles, né? Digamos assim. Mas então, ela encontra o Oliver e ela deixa ele na casa dela pra ele se esquentar e tudo mais. Depois ele voltar pro acampamento. Só que o Oliver ele não quer voltar pro acampamento e ele não sabe por quê. Porque ele sente que ele não confia em ninguém ali. Principalmente nos amigos dele. Ele não confia nos amigos dele. E ele não sabe por quê, porque ele perdeu a memória, ele não consegue se lembrar do que aconteceu na noite que ele desapareceu, ele não consegue se lembrar de nada. E então é muito difícil pra ele não consegue nem entender por que ele não confia nos amigos dele, sabe? Então a Nora, ela fica muito assim, ela quer ajudar o Oliver, ela gosta do Oliver, ela acaba gostando do Oliver, né? Mas ela não confia nele porque ela sente que alguma coisa aconteceu ali, que ele tá escondendo alguma coisa ou ele tá mentindo, então ela não consegue confiar direito nela, mas ela ao mesmo tempo quer ajudar ele, sabe? Então é muito interessante, tá sendo muito interessante isso.
E também tem outros vários mistérios que fazem a gente ficar se perguntando o que está acontecendo. Mas até agora o livro tá muito legal. Só essas partes que eu falei sobre a Nora e a vida dela que tá sendo muito repetitivo da autora. Mas, tirando isso, o livro tá muito interessante e eu quero muito descobrir o que aconteceu. Além do desaparecimento do Oliver, teve outra coisa que aconteceu que eu não quero falar, porque já é spoiler. Então, tá sendo muitos mistérios pra se desvendar. E eu não esperava isso, eu esperava só uma fantasia, mas não, tem um suspense, assim, na história, sabe? Eu vim aqui antes de eu terminar esse livro, que eu já estou acabando. Estou bem aqui, acho que faltam umas 40, 50 páginas mais ou menos, e eu já estou terminando essa leitura. Mas antes de terminar a leitura, eu vim aqui falar pra vocês uma coisa que eu não tinha falado antes, que eu lembrei só depois, porque eu não tô gravando muito, eu às vezes leio e eu esqueço de gravar, né? E eu tenho que lembrar que esse é um vlog das minhas reações, então eu esqueço. Mas estou aqui pra comentar uma coisa que eu esqueci de falar. Com a presença do Theo aqui, coisinha mais linda desse mundo. E eu vim falar pra vocês sobre os personagens, porque como no último vídeo eu coloquei uma lista de personagens, né, porque eu acho que faz vocês ficarem mais próximos, assim, do livro, pra quem já leu e pra quem se interessa, pra vocês saberem os personagens principais, assim. Então, eu vou falar um pouco deles pra vocês, porque eu acho isso muito legal. Então, vocês já conhecem, né, os personagens principais, que é a Nora e o Oliver, são os protagonistas. E a gente tem mais 4 personagens principais, assim. Tem a Suzy, ela é uma menina que ela tava ali no acampamento, meio que porque ela tava se encontrando com um dos meninos do acampamento e quando teve a tempestade e a estrada fechou, ela acabou ficando presa ali no acampamento junto com os meninos. Mas ela não tava gostando, ela não tava... Aliás, ela tá rodeada de meninos, né? E ela não tava gostando do lugar onde ela tava dormindo e tudo mais. E quando ela vê a Nora, ela vê uma oportunidade de sair de lá, né? Então ela fica um tempo na casa da Nora e as duas vão se aproximando e fazendo uma amizade. Sendo que a Nora, ela não é amiga de ninguém, ela não consegue ser amiga de ninguém porque, né, ela é considerada uma bruxa pelas pessoas. E na escola, ela conhece a Suzy da escola, elas não se falavam. A Suzy, ela namora, né, entre aspas, bem entre aspas, com o Rhett. O Rhett é um dos amigos do Oliver, que são o Rhett, o Jasper e o Lynn. Esses são os 3 personagens que são ali do acampamento e esses 3 são amigos e eles supostamente são amigos do Oliver também. E estavam com ele na noite em que o Oliver desapareceu. Então, esses são os personagens principais, eles são ali os protagonistas, eles aparecem mais, eles dão voz às histórias, porque todos estão meio que interligados, porque fazem parte ali do que aconteceu e tudo mais. E também tem um outro personagem, só que ele ele é meio que um spoiler, então eu não vou falar. Mas esse personagem, ele não aparece tanto, então ele não é assim um principal, mas ao mesmo tempo ele é um principal, então não vou falar tanto sobre ele. Mas enfim, esses são os personagens da história. O Oliver e a Nora, que dão voz, né, a esse livro, porque tem o ponto de vista da Nora e o ponto de vista do Oliver, que são os principais, né? Então, eles são os que dão
a voz, a história, né? Mas esses personagens também estão envolvidos porque estão todos ali no meio da confusão que aconteceu naquela noite quando o Oliver desapareceu. E comentando, e depois de comentar sobre isso, eu queria falar outra coisa também, gente, que tem umas partes do livro que a gente vai conhecendo mais sobre a família da Nora, que é um livro de feitiços que ela tem, que ela, se eu não me engano, ela ganhou da avó dela, e ela pega esse livro e conhece mais sobre as antepassadas dela, sabe? As outras bruxas. E a gente vai conhecendo também, porque tem uns capítulos que focam nesse livro. Mas eles são bem curtinhos, porque é bem resumido mesmo. Só um pouco da vida daquela personagem que é um parente, assim, da Nora. Que são esses daqui, ó. Aí aparece aqui, livro de feitiços do lar Remédios da Floresta. E são muito interessantes porque a gente conhece um pouco sobre uma das personagens, né, tias, primas, esse tipo de coisas da Nora. E também tem como as receitas, né, de feitiços pra espantar alguma coisa e tudo mais, bem no final desses capítulos. E eu achei isso muito legal, porque faz a gente entrar mais ainda na história e saber mais sobre o antepassado da Nora e as coisas que a família dela já fizeram, quais eram as dádivas noturnas delas, porque eu não sei se eu comentei com vocês, mas essas bruxas, elas têm uma dádiva noturna, que é tipo o poder dela, né? A mágica dela. E uma coisa muito interessante, que é importante pra história, é que a Nora não tem uma dádiva noturna, ela não tem, ela não se sente uma Walker de verdade por causa disso, porque ela não tem uma dádiva noturna e a avó dela sempre apoiava ela nisso, sabe? Falava, ainda não chegou o momento, uma hora vai aparecer e tudo mais. Mas ela se sente muito mal por isso, porque ela não tem uma dádiva noturna. Então a gente também vai vendo nesses livros as dádivas noturnas dos antepassados da família dela e das outras Walkers. Então isso é muito interessante no livro. Eu achei que a autora acertou super em colocar isso na história, essas partes na história. Então tá sendo muito mais legal desse jeito os livros, porque a gente entende mais e se envolve mais com a família da Nora. Então isso é bem legal. Então, por enquanto é isso. Provavelmente vou terminar o livro hoje, porque eu vou ler agora. Agora vai dar 9 horas, falta 5 minutos para as 9. Então, eu vou ler um pouco e eu acho que eu vou terminar hoje esse livro. Provavelmente, em breve, eu venho aqui terminar esse vlog. Eu acho que hoje ou amanhã. Já faz um tempo que eu terminei de ler o livro, mas aconteceram alguns imprevistos e então eu não consegui vir falar aqui com vocês. Vocês viram até as minhas reações quando eu tava terminando de ler o livro, mas eu não vou falar os imprevistos que aconteceram porque eu vou deixar pra falar isso no vlog que eu vou começar agora.
Mas saibam que eu fiquei doente, então por isso que, eu não sei se vocês vão perceber, mas eu tô meio rouca. Então vai ser assim mesmo. Eu tô me recuperando ainda, então vai ser desse jeito mesmo. Mas enfim, vamos conversar sobre esse livro que eu tenho que dizer pra vocês que eu gostei muito. Eu não dei 5 estrelas, eu vou dar 4 estrelas pra esse livro, mas ele valeu super a pena. Eu gostei principalmente do final. O final, ele é bem clichêzinho, sabe? Com um casal, mas eu gosto de clichê, né? Então foi muito fofinho. Vocês viram quando eu tava terminando de ler que eu tava bem bestinha, sabe? Com o que tava acontecendo. Mas eu gostei muito desse livro. Mas teve algumas ressalvas, né, que eu já falei algumas pra vocês. E uma coisa que é muito importante falar, gente, é que no final eu achei que a autora foi muito corrida, sabe? Muito corrida mesmo. Porque alguns personagens principais também da história, eles simplesmente sumiram do final do livro. Tipo, a Suzy, acho que é Suzy. Ela não aparece no final do livro. Ela, tipo, tudo bem que, tipo, pro final mesmo do livro, não faz muito contexto ela aparecer. Mas acho que é importante também ter aparecido outros personagens pra gente saber o que aconteceu também com eles, sabe? Se continuou uma amizade ou não, sabe? Esse tipo de coisa. E o personagem, praticamente, entre aspas, bem entre aspas, que é o núcleo ali, o que faz a história, é o Max. E o Max, ele é um personagem muito chato mesmo. Tanto que ele aparecia e eu ficava com vontade de largar o livro, porque ele é muito chato e ele é bem doentio também, gente. Tem uma cena ali do livro que eu fiquei tipo, meu Deus. E no final, que o casal meio que se resolve, ele não aparece, tipo, simplesmente ele some. Sendo que, tipo, era importante ele aparecer, dar mais um, sabe, mais um engajamento ali no final do livro, mais um conflito, sabe? Mas não aparece e simplesmente a autora termina o livro, felizes para sempre, e não dá mais contexto às coisas, sabe? Mas eu gostei muito do final, eu gostei principalmente da evolução da personagem, até ela encontrar a Dádiva Noturna, se eu não me engano esse é o nome. E então isso foi muito legal mesmo, mostrando a conexão também com a avó dela, achei muito fofo. Mas eu queria também saber mais sobre a família dela, queria que tivesse mais coisas, mais personagens, tipo, aparecer personagens também da família dela, tipo a mãe, só que a mãe não aparece nunca, né, a mãe é só mencionada, mas, sabe, eu queria que também tivesse essas coisas, mas infelizmente não teve no livro. Mas, com todo, eu gostei do livro, eu gostei muito da experiência, eu gostei muito de ser surpreendida com essa história. E o final foi super bonitinho, como eu já falei. Os personagens têm muitos seus altos e baixos, né? Tirando uns outros que não dá nem pra salvar. Mas os personagens principais, assim, eles têm muitos seus altos e baixos. Mas eles são muito bonitinhos também, né? E lembrando sempre que são personagens, se eu não me engano, são crianças / adolescentes, sabe? Se eu não me engano, são adolescentes. Porque, se eu não me engano, a Nora tem 15 anos, não lembro. Mas eles são adolescentes, sabe? Então, é uma coisa que você tem que se pensar também. Mas, nossa, foi um livro muito bom, como eu disse. E teve essas ressalvas, mas não deixou de ser um livro bom. Eu gostei muito de ter conhecido essa autora. A narrativa dela é muito fluida, muito rápida de ler, muito envolvente também. Então, gostei demais de ter conhecido e eu quero ler o outro livro dela. Eu não sei se foi o primeiro aqui no Brasil ou se tem outro, não sei. Mas eu quero ler outros livros dela, porque parece que ela escreve esse tipo de fantasia, sabe? Se eu não me engano, com adolescentes e uma coisa meio suspense também. Então eu gostei muito do estilo de livro dela. E esse livro me prendeu bastante. Então eu gostei muito de ter conhecido essa autora e ter conhecido essa história, esses personagens. Foram muito legais. Enfim, como eu disse, eu vou dar 4 estrelas pra esse livro. Infelizmente não foi 5, porque teve alguns problemas, como eu já comentei com vocês. Mas foi uma experiência muito boa e, como eu sempre digo, 4 estrelas é ótimo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.